Ok. Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos, senhores pais, alunos, nossos queridos alunos, né? Estamos com muita saudade de vocês. Estamos aqui nessa mais uma reunião de pais para passar várias informações de muita relevância para todos. Tá? Contamos com o apoio de todos vocês nessa etapa, mais uma etapa. Iniciamos o terceiro bimestre e vamos estar passando todas as orientações para o decorrer do mesmo. Nós temos como pauta a mudança na gestão da escola, retorno às aulas presenciais, a plataforma do Google, sala de aula, Classroom, atividades impressas e livros didáticos, programação, busca ativa, simulados do terceirão, revisa Enem e revisa mais. A OBMEP, SAEB, e várias datas importantes para o decorrer do bimestre. Por motivos pessoais, eu precisei pedir para sair do cargo de gestora da Escola Eduardo Lima e Silva. Tá? Nós estamos num processo de transição. No momento, não temos ainda quem vai assumir, né? Não foi oficializado ainda, mas assim que tiver, nós vamos estar passando e convocando para uma nova reunião para estar fazendo a apresentação do novo gestor ou gestora, né? Não sei ainda quem vai assumir, tá? Mas no momento se fez necessário a minha saída do cargo por motivos pessoais, mas continuarei na escola numa outra função dentro dela, tá? Com relação só um momentinho. Com relação ao retorno das aulas presenciais, para esta data, como todos viram, várias escolas conseguiram fazer o retorno, mas algumas estão impossibilitadas por motivos na estrutura física da escola. No caso Eduardo, nós estamos com problemas na parte elétrica, devido ao furto que ocorreu ano passado, né? Foi autorizado, foi liberado pela SEDUC o recurso para fazer a licitação. A mesma foi dado andamento, foi feito, mas houve a situação em que uma empresa alegou que faltava uma a BDI. É algo na planilha, né, que precisava ser revista. Então, quando uma empresa pede impugnação, a gente não pode dar andamento na licitação. Nós temos que parar e aguardar a análise desse pedido de impugnação. E está em processo de análise. Na ocasião também, ocorreu, como eu já coloquei para vocês, que houve essa necessidade, né, por motivos pessoais, de troca de gestão, e aí nós estamos nessa transição também. Então, nós temos que aguardar, resolver esta parte, e assim que possível, né, que resolver essa parte do conselho escolar, nós estará sendo dado, reiniciando a licitação assim que possível. Então, no momento, a Escola Eduardo não tem data para o retorno presencial, mas qualquer mudança, qualquer situação diferente, nós vamos estar convocando para uma nova reunião e passando todas as informações para os senhores. Tá? Este retorno presencial, assim que possível, vai ser priorizado os nossos sextos, nonos e terceiros anos, que são turmas finais para mudança de categoria, né? E que vão fazer provas do SAEB, tá? Então, assim, à medida que no possível, também estaremos depois retornando com as outras turmas, que o retorno ele tem que ser gradativo, com segurança, com muita calma,
para ficar da melhor forma possível. Tá? A escola, se não fosse o problema da reforma elétrica, nós estaríamos prontos para fazer o recebimento dos nossos alunos. A escola está equipada com materiais de EPI, ela está organizada com os lavatórios, com o distanciamento, mas impossibilitada devido a essa situação da elétrica, mas que nós estamos providenciando e buscando resolver o mais rápido possível para conseguirmos retornar também com o presencial. Tá? E, mediante a isso, todos devem, independente do retorno agora do Eduardo, nós vamos estar colocando um cronograma nos grupos, que todos os pais devem estar comparecendo na escola, assinando um termo de adesão ou não do retorno presencial, porque em cima deste termo, nós vamos estar montando, além daquela pesquisa que foi enviada nos grupos, nós vamos estar montando os grupos quando tiver já para o retorno da melhor forma, né? Para organizar da melhor forma dentro do que é permitido pela quantidade de alunos para retornar. E, enquanto isso, nós temos que continuar nas aulas online, pela plataforma do Classroom. Eu peço que os pais procurem, da melhor forma possível, estar fazendo esse acompanhamento ou nas atividades impressas. Tá? Mas não deixem de pedir que os filhos participem, que eles não desistam, porque é muito importante a participação deles. Tá? No demais, seria isso. E conto com a participação de todos vocês. Yara? Oi, pessoal, boa tarde. Professora Yara aqui, atual vice-diretora da escola. E aí, eu sei que para alguns não era novidade essa notícia da Grazi, mas para a maioria de vocês, pais, é a primeira vez que estão sabendo, né, recebendo essa notícia. E aí, eu venho aqui, em primeiro lugar, dizer para vocês que, apesar da saída dela, eu permaneço como vice-diretora na escola, como vice-diretora mesmo, então a minha parte é sempre voltada para a parte pedagógica, por isso eu estou sempre aqui, falando sobre as aulas remotas, sobre as atividades impressas, dando um puxãozinho na orelha daqueles que não estão cumprindo com os seus deveres, com os seus compromissos, e hoje não poderia ser diferente. Mesmo a gente estando aí se organizando já para esse retorno presencial, é importante deixarmos cientes que esse retorno ele vai acontecer de forma gradativa, aos poucos. Nós não podemos e nem devemos levar todos os estudantes de uma só vez para a escola. Então, o que é que acontece? Seguindo o plano de retorno elaborado pela SEDUC, pelos órgãos fiscalizadores, né? Nós vamos retornar agora, quando já tivermos uma data definida, após essa reforma da elétrica, a gente pretende retornar com as turmas de sexto, nono e terceiro ano. Porém, para melhor nos organizarmos, a gente já fez aquele levantamento, né? Lembrando que no início logo após o retorno das férias, no primeiro dia, a gente já lançou nos grupos de WhatsApp um formulário, uma pesquisa de intenção de retorno, aonde ali os pais ou responsáveis, ou até mesmo alunos maiores de idade, responderam manifestando o seu desejo ou não, a sua possibilidade ou não de retornar nesse primeiro momento. Isso é importante para a gente? Nós precisamos saber, tanto os que vão retornar, quanto os que não vão retornar. E aí muitos vêm e me perguntam, Yara, é obrigatório esse retorno? Não é. Nesse primeiro momento, esse retorno ele não é obrigatório, tá? Lógico que a gente vê que há uma necessidade de retornar, principalmente com aqueles alunos que não conseguiram acompanhar de forma online as atividades que vêm sendo postadas desde o ano passado. A gente acredita que os alunos que estão fazendo atividades, fazendo avaliações, sempre com material impresso,
são alunos que, de uma certa forma, estão mais prejudicados. Mas a gente não vai priorizar só esses alunos. A gente vai priorizar aqueles que se encontram em condições de retornar. E quando a gente fala nas condições de retornar, vem vários fatores que são colocados em questão. Às vezes, são alunos de grupo de risco, às vezes são alunos que possuem pessoas em suas casas que fazem parte do grupo de risco, mesmo a maioria já tendo sido imunizada, acreditamos nós, e tem aqueles também que, mesmo já tendo sido imunizados, ou os pais imunizados, ou mesmo não tendo nenhuma comorbidade, né, não pertencendo ao grupo de risco, os pais ainda não se sentem à vontade de mandar para a escola. Então, esses alunos, eles vão poder ficar em casa. E como vai continuar sendo o estudo desses meninos? Da mesma forma que vem sendo até agora. Se está na plataforma, vai continuar na plataforma. Se está no impresso, vai continuar no impresso. Até os que vão retornar, quando a gente já definiu o retorno, eles vão ter dias e vão ter momentos que vão precisar fazer as atividades na plataforma ou continuar fazendo as atividades no impresso, dependendo de como eles vinham fazendo a atividade. Então, eu falo isso aqui agora para vocês porque hoje já apareceram pais lá que não estão conseguindo acompanhar as mensagens que nós postamos nos grupos e nas nossas redes sociais, cujos filhos não fizeram até hoje nenhuma atividade, o primeiro semestre todinho está zerado, e que apareceram lá com os filhos para estudar. A gente entende que são vários motivos que levam alguns alunos a não estudarem, não terem estudado até agora, mas principalmente, né, a falta de interesse de ir até a escola procurar saber como é que a gente está dando essas aulas. Tá? Porque nós não paramos. Desde que nos foi autorizado começar com os estudos remotos, com as aulas de forma remota, o aluno na sua casa, o professor na sua casa, nós da direção estamos lá na escola, desde o início da pandemia, organizando material impresso, entregando material impresso, recebendo material impresso, separando material impresso, entregando para professores, aquela correria toda que vocês que têm ido pegar o material e deixar, têm acompanhado mais de perto e sabem que não tem sido fácil. Então, eu venho aqui, gente, deixar essa parte clara. Não vamos deixar de vez, o meu filho vai voltar para o presencial, vai acabar esse lance de plataforma, vai acabar essa questão de material impresso. Não vai acabar, vai diminuir. Ele vai ter o contato presencial com o professor a partir do momento que a turma dele retornar. Só que a gente não vai acabar de vez com o impresso e com a plataforma Google Classroom, porque eles vão, no primeiro momento, de forma gradativa. Vai acontecer um revezamento. Vai ter uma semana que um grupo vai, a outra semana que o outro grupo, ou então um dia um grupo, no outro dia o outro grupo. Porque a gente não pode encher a nossa escola de alunos sem saber como eles vão se comportar diante desse retorno. Então, a gente tem que ir se organizando, se preparando e recebendo essa clientela aos poucos, para a gente não correr o risco de cometer nenhuma falha, nem com os nossos servidores e muito menos com vocês, alunos e família, tá bom? Então, aqui a gente tem que as aulas da plataforma, elas continuam, todos os estudantes e pelo menos um dos seus responsáveis devem estar no grupo de WhatsApp. Muito me preocupa. Até hoje, 9 de agosto de 2021, nossas aulas começaram no início de fevereiro. Até hoje, ter pais que não estão no grupo de WhatsApp do seu filho. Mas é porque o meu filho já está lá. Desde o início nós falamos, o aluno e um dos responsáveis, pelo menos, precisa estar lá. Há momentos em que a gente coloca recados para o aluno, outros momentos para o responsável. Então, vocês precisam acompanhar. O grupo de WhatsApp está sendo o nosso maior intermédio. Nós não temos condições de estar mandando mensagens no privado ou atendendo a todos no privado para responder
perguntas relacionadas àquilo que já está sendo claro, já foi claramente postado no grupo do WhatsApp, no grupo das turmas dos seus filhos. Então, muitas vezes a gente até demora para responder uma mensagem importante, porque a gente está ali perdendo tempo, explicando, falando a mesma coisa que a gente já havia postado, a gente já havia falado lá no grupo de WhatsApp. Então, por favor, quem ainda não estiver participando do grupo, procure a mim, a orientação, a secretaria da escola. Todos nós temos condições de colocá-los no grupo de WhatsApp, tá? Lembrando que é um grupo para cada turma. A frequência do estudante, como é que funciona isso, Yara? O aluno ele não está recebendo presença e falta. Então, isso quer dizer que esse aluno que foi hoje lá na escola com um 0 no primeiro e segundo bimestre, ele não está reprovado. Em tempos normais, ele estaria reprovado por falta. Como a gente não está colocando presença e falta, o aluno não está reprovado. Ele tem condição ainda de passar de ano. Porém, com certeza, o nome dele já está no conselho tutelar, e a orientadora daqui a pouco vai falar a respeito, e com certeza ele perdeu muito, muito, porque foi um semestre todo sem estudar. Então, não é só a questão de conseguir a nota, é a questão de aprender alguma coisa. Ah, mas o meu filho não está aprendendo nada. A gente, aprender nada é meio complicado, né? Pode ser, e a gente entende que não é a mesma coisa que o presencial. Mas os alunos que querem, que correm atrás e que tem uma família que está ali pegando no pé, eles estão aprendendo alguma coisa, tá? Então, pensemos um pouco a respeito disso, porque a omissão da família em relação ao aluno que é menor de idade é muito séria. E isso pode trazer consequências para os responsáveis desses alunos. O caso daqueles pais que estão com os contatos desatualizados na secretaria, precisam fazer contato com a gente, com a secretaria da escola, que está aberta todos os dias, das 8h30 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. Então, nós estamos fazendo atendimento presencial. Tem alguma coisa para resolver na secretaria? Vai lá na escola, resolve, atualize seu telefone, mas não fique ausente, não suma das nossas vistas, porque isso é complicado. A gente precisa de vocês por perto, cientes de tudo que está acontecendo na escola. Muitos alunos ainda têm dificuldades em relação ao envio das atividades. Se é na plataforma, está com dúvida, vocês têm que procurar o professor de vocês. Ah, mas o professor não responde às minhas mensagens. Você está deixando a sua mensagem lá no mural, a sua dúvida lá no mural, que é onde o professor e todos os outros professores podem visualizá-la? Então, muito cuidado, que às vezes vocês acham que enviou a mensagem para o professor, mas enviou num lugar lá tão escondidinho que nem o professor conseguiu encontrar. O lugar melhor para o professor visualizar a dúvida do aluno é quando o aluno posta sua dúvida no mural, tá bom? Em relação às atividades impressas, os blocos começaram a ser entregues. Semana passada, nós entregamos todo o 5º bloco de atividade para as turmas de 6º, 7º, 8º e 9º ano. Ainda tem bloco lá na escola. Não é porque a gente tirou sobrando, não. É porque muitos não compareceram. E a gente não se compromete em ficar segurando essas atividades lá. A gente não tem como se comprometer, a gente tem outros trabalhos também a fazer. E aí, quanto mais vocês demorarem para ir retirar esse 5º bloco, menos tempo vocês vão ter para responder todas essas atividades. Tá? O primeiro, o segundo e o terceiro ano, a entrega do primeiro e segundo ano aconteceu hoje. Um monte de aluno não compareceu para retirar o seu 5º bloco, que é referente às atividades do terceiro bimestre, e amanhã será a entrega do terceiro ano. Se eu não me engano, hoje era só o primeiro. Amanhã é segundo e terceiro ano. Então, os alunos que não compareceram hoje ainda podem ir retirar suas atividades amanhã. Porém, nós não nos comprometemos. Se faltar atividade, faltou. Né? A gente pode fornecer uma
eu nem sei, assim, a gente não quer prejudicá-los nesse sentido, mas fica difícil a gente se programar para entregar uma quantidade e depois ter que entregar uma outra quantidade porque os alunos não foram. Então, nos procurem que a gente não vai ter, a gente vai fazer de tudo para não prejudicá-los, mas a gente não tem como ficar segurando esse material lá, tá? Muitos ainda não foram na biblioteca retirar os seus livros, e a gente sabe que uma pequena quantidade de alunos não conseguiu receber livro, principalmente os alunos do ensino médio, ensino primeiro e segundo ano do ensino médio. Devido ao quê? Devido ao fato de muitos alunos do ano passado não terem devolvido o livro. Então, vai virando uma bola de neve. Os alunos que estão no segundo ano, que não devolveram o livro do primeiro, acabaram deixando alguns alunos do primeiro sem livro. Mas esses alunos, a gente precisa que nos procurem para a gente ver uma forma de estar solucionando, dando suporte para eles, nem que seja escaneando esse material e mandando pelo WhatsApp, a gente vai ver alguma forma para eles não continuarem sendo prejudicados. E quanto aos dias que a biblioteca está aberta, é mais uma mensagem que vocês devem estar sempre atentos no WhatsApp. Toda segunda-feira, a professora Inácia, que é uma das nossas professoras responsáveis pela biblioteca, ela posta nos grupos de WhatsApp o cronograma da semana. Então, ela posta lá os dias que a biblioteca estará aberta. Mesmo assim, ainda tem alunos procurando a biblioteca aberta em dias e horários em que a professora não confirmou que estaria lá. Tá? Então, prestem atenção nessas mensagens que são postadas e aí fica tudo mais fácil para vocês e para a gente também. Eu tenho um outro assunto, né, muito sério para falar com vocês, que é sobre a progressão e a retenção. Para quem não sabe, a progressão, ela acontece quando um aluno fica devendo uma ou, no máximo, 3 disciplinas do ano anterior. Ele tem direito a uma aprovação, ele vai para a série seguinte, mas ele pode ficar devendo até 3 disciplinas do ano anterior, da série anterior. Isso é ruim? Não é bom, não. Mas ele consegue passar? Consegue. Nós já aplicamos progressão no primeiro bimestre, nós já aplicamos progressão no segundo bimestre e nós ainda temos alunos que não apareceram para fazer a progressão. Nós temos grupos de WhatsApp específicos para as turmas de progressão. Nós temos um grupo para a turma do sexto ano, um grupo da progressão da turma do sétimo ano, que provavelmente quem é que vai fazer a progressão do sétimo? Quem está no oitavo, quem está no nono e devendo matéria do sétimo. E esses alunos precisam entrar no grupo. Tem aluno que não sabe que está de progressão. Isso é inadmissível, tá? Então, essa progressão, ela existe. Você que sabe que ficou devendo disciplina do ano anterior e não está em nenhum grupo, procure a orientadora da escola, da sua série. Pela manhã, é a orientadora Conceição Brito. À tarde, é a orientadora ensino médio, na verdade, manhã e tarde é a orientadora Keitiane. Então, procurem essas orientadoras ou até mesmo a secretaria da escola e eles colocam vocês lá no grupo. Agora, em agosto, a gente divulga o cronograma de realização da progressão, conteúdos a estudar e datas da prova. Daí, em setembro, vai acontecer a semana das provas de progressão. O link, a prova ela vai acontecer pelo WhatsApp, a gente joga o link da prova, o aluno clica, responde a prova dele e envia. Mais ou menos igual vocês estão fazendo aí para registrar a presença de vocês, que por sinal tá na mensagem aí fixa lá no início do chat aí no YouTube, tá? Infelizmente, aqueles que logaram no YouTube, que não logaram com uma conta do YouTube, não vão ter acesso, né? Acredito que não vão conseguir ter o acesso, mas seria muito importante que registrassem a presença também. Então, sobre a progressão é isso. Fiquem atentos aos recados nos grupos, a gente vai fazer um levantamento da galera que ainda não conseguiu fazer e vai divulgar nos grupos comuns, né? Que são os grupos dos sextos, sétimos e suas turmas. E aí fiquem atentos, se o seu nome aparecer por lá, é porque você está devendo alguma progressão, tá bom, gente? Quanto ao horário de aula, eu vou passar aqui para a orientadora, tá? Conceição, vou já
finalizar a minha fala, não podemos esquecer que o horário de aula, as postagens das aulas no Classroom, elas acontecem principalmente, tá? Principalmente no turno da manhã. Por que que eu falo principalmente? Porque às vezes acontece de algum professor, naquele dia do horário, naquele horário da aula dele, no dia da aula dele, por algum motivo, seja internet, seja conexão, seja energia, não conseguir fazer sua postagem. Então, nesses casos excepcionais, a gente autoriza o professor a postar fora do horário. Tá? Então, Yara, eu não consegui responder a atividade, mandar um recado lá no Google Classroom, no Google Sala de Aula, no meu horário de aula. Eu posso mandar à noite? Pode. Eu posso devolver a atividade no final de semana? Pode. Só que você não pode esperar que o professor te atenda e te responda à tarde, à noite, de madrugada, no final de semana. Tá bom? Então, às vezes vai acontecer de você deixar uma mensagem lá e demorar um pouquinho para ele responder, porque eles estão fazendo de tudo para seguir os horários de aula deles, senão as coisas ficam bem bagunçadas. Tá bom? Eu vou passar a fala agora para a orientadora Conceição, e após explicarmos, fazermos todas essas explicações, a gente vai abrir o chat, né, verificar as dúvidas que estão surgindo e esclarecer todas aquelas que tiverem ao nosso alcance. De já agradeço a presença de todos e no finalzinho da reunião a gente volta a se falar. Olá, gente, boa tarde. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a participação do aluno e a busca ativa. Essa busca ativa já não é tão comum, já é comum, né, vocês ouvirem falar, porque muito se tem falado na televisão, em todos os meios de comunicação vem falando, porque a busca ativa, ela está funcionando de uma maneira nacional, né, onde tem uma plataforma que a gente pode estar lá acessando, vendo os alunos que não estão tendo a participação. E nós, enquanto Escola Eduardo, não poderíamos deixar de ficar de fora, né? E vem acontecendo que aquele aluno que ele não tem que ele não tem participação nem na plataforma e nem faz atividade impressa ou fez a retirada das atividades e não devolveu, né? Porque às vezes ele retira, mas não devolve. E aí fechou o primeiro bimestre. Esses alunos que estavam sem nota, sem acompanhamento, ou na plataforma, ou mesmo de forma impresso, remota, nós fizemos o quê? Foi encaminhado para o Conselho Tutelar. Eu acredito que algumas famílias receberam alguma notificação, outras não receberam. O que acontece? A dificuldade que eu tive de encontrar esse responsável é o quê? A Yara acabou de falar, vocês precisam atualizar o telefone da escola. Vocês mudarem de telefone, atualize, porque essa é a nossa única forma de comunicar com vocês. Porque nós temos os grupos, nós temos como é que se diz? Nós temos Instagram, nós temos Facebook, mas lá a gente não consegue se comunicar com vocês. Com família mesmo, via telefone. E se vocês mudam de telefone e não atualizam, fica difícil para a gente. Aí o Conselho Tutelar, ele pode fazer essa visita na casa, mas eu não acho que seja legal, né? Eu penso que vocês podem estar informando a escola, facilita para mim, facilita para vocês, facilita para todo mundo. E então a gente pede encarecidamente, mudou, aconteceu algum imprevisto, porque a gente sabe que acontece. Não deu para fazer a retirada, eu estou com um problema na internet. Tudo isso, gente, vocês podem estar informando para a gente. A escola está aberta, a gente não está tendo aula presencial, mas sempre tem alguém na escola, o meu telefone já é público, agora todo mundo tem acesso a ele, então não adianta vocês me comunicarem depois que fechar o bimestre. Aí fecha o bimestre, aí o aluno está sem nota. Quando eu entro em contato, quando eu consigo, aí vai dizer, mas estava doente, estava... Aí fica difícil, eu não tenho... Até para ajudar vai dificultar um pouco mais, não é isso? E também, Yara, pode passar.
Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Sim, muito Ah, bem. muito bem. Então, eu acredito que eu falei sobre o problema de saúde também, né, que é a questão de comunicar. E agora nós vamos falar também sobre a questão do rendimento, que vocês já podem estar acessando o boletim do aluno, é só vocês acessarem o portal. Bem no início, a gente colocou para vocês, ó, o portal, nós colocamos um tutorial facilitando para vocês acessarem a esse portal para ver a nota do aluno. Mas se algum de vocês tem ainda dificuldade ou não consegue acessar, procura a secretaria da escola, que a gente vai estar atendendo. Se durante essa retirada, essa observação no boletim, você observar que ele está ou está sem nota, ou está com nota muito baixa, vocês nos procurem, entrem em contato comigo, ou com a secretaria da escola, a secretaria entra em contato comigo, ou pode entrar direto em contato comigo, que aí eu vou ver com o professor. Eu vou contar aqui um caso, que teve uma mãe que ela entrou em contato comigo, ela dizendo que o filho dela fazia todas as atividades e que ela não admitia porque ele estava com aquele rendimento tão baixo. Eu falei, mãe, preste atenção, que às vezes, não, mas meu filho faz, eu vejo ele no computador, ele faz. Sim, às vezes ele diz que faz. Observe os filhos de vocês. Adolescente, gente, vai ser sempre adolescente. Independente da família. Adolescente é assim, ele precisa de cuidado, ele precisa de puxão de orelha, assim, quando eu digo puxão de orelha, não é que tem que puxar a orelha, é que tem que estar do lado, é que tem que estar vendo. Às vezes, a maioria tem alunos que ele devolve a atividade para o professor em branco. Do jeito que ele recebeu, ele devolve. E aí, para vocês, não está pendente, mas ele devolveu em branco. E aí? Não, mas meu filho não tem nenhuma pendência. Não tem, mas ele não respondeu. Hoje mesmo teve uma professora que entrou em contato, me pedindo para entrar em contato com a família, por isso, o aluno só devolve as atividades em branco. Aí, então, assim, a gente precisa estar atento, né? E qualquer dúvida, pode me procurar dentro do meu horário de trabalho. Sempre quando eu não posso responder naquele momento, mas eu sempre entro em contato. Eu acredito que eu nunca deixei de atendê-los. E assim, a gente precisa muito da parceria da família, né? Sem a família, a escola não caminha sozinha. E os filhos de vocês, eles são, do ensino fundamental, a grande maioria é menor de idade. Então, eles ainda precisam, né, do acompanhamento do responsável. E acredito que agora, Marina, seja com você, sobre o simulado. E desde já agradeço a participação de vocês, tá bom? Ok, obrigada, professora. Boa tarde, pais, alunos, responsáveis. Eu sou a professora Marilis, coordenadora pedagógica do ensino médio. E agora, nesse primeiro momento, minha fala vai ser para os alunos dos terceiros anos e dos segundos anos, né? Segundos e terceiros anos. Vamos falar aqui sobre os simulados, né? Que são esses exercícios nos formatos das provas do Enem e que acontecem na escola para estimular, para exercitar, né, o aluno, para treinar o aluno para o dia da prova do Enem, né? Quando ele chegar na prova, se deparar com aqueles textos imensos, com aquele tanto de questões, aí ele já não é mais novidade, né? Ele já viu isso na escola, já treinou. Então, a escola oferece esse tipo de atividades. E agora, no dia 21 de agosto, né, vai acontecer o primeiro simulado do segundo semestre, tá? E esse simulado, o link vai estar disponibilizado nos grupos, né, nos grupos do WhatsApp, e aí vai ter uma bonificação, né, para os alunos que participarem, aqueles alunos que tiverem acertos, né, acertarem as questões de 50% a 89% das questões,
que nesse primeiro momento serão 60 questões, o aluno será atribuído para o aluno, na sua média bimestral, 1 ponto. E acima de 90%, 2 pontos. Né? E aí a gente destaca aqui a importância de todos os alunos participarem desse simulado e de outros também que são oferecidos. Esse será, os professores estão elaborando as questões, os professores da escola estão elaborando as questões, todas baseadas em provas do Enem dos anos anteriores. Também teremos, lá no mês de outubro, aí nós vamos ter mais simulados, né? Só que dessa vez vai ser através da plataforma. A plataforma Revisa Mais para os segundos anos e da plataforma Revisa Enem para os terceiros anos. E quero falar também aqui da importância de participar, de todos estarem participando dessas plataformas. Os professores, eles geralmente eles recomendam, eles fazem atividades, eles pedem para que vocês explorem essa plataforma, para que vocês acessem nessas plataformas, tanto do Revisa Mais, que é para os alunos do segundo ano, quanto do Revisa Enem. Tem muito material, tem vídeos explicativos, vídeo que às vezes você melhora mais ainda a compreensão para que você consiga absorver o conteúdo que está sendo trabalhado, tá? Então, aqueles alunos que ainda não têm acesso, precisa se cadastrar, e aqueles que precisarem de ajuda também para fazer esse cadastro, nós estamos sempre à disposição para estar auxiliando nesse cadastro, tá? Tanto do segundo ano quanto do terceiro ano. E esse segundo simulado, ele vai acontecer no Revisa Mais, na plataforma do Revisa Mais, de 18 a 22 de outubro. O que acontece? No dia 18, as provas elas são disponibilizadas e você tem todo esse prazo para responder, para acessar, para responder as questões e enviar, tá? E essa daí, no caso, de 18 a 22, é do segundo ano, tá? Então, vamos fazer, gente, essas provas, vamos exercitar, vamos fazer esses exercícios. Alguns alunos falam assim: professora, mas são muitas questões, os textos são muito grandes, mas essa é a realidade, tá? Se você pretende fazer um Enem, se você pretende avançar nos seus estudos, essa é a realidade, tá? Então, não é fácil, e para isso, você precisa estar exercitando, estar estudando desde sempre, tá? Então, olha, e aí no dia de 8 a 12 de novembro, aí será dos terceiros anos, aí será o simulado voltado para o terceiro ano, através da plataforma, tá? Como eu falei, no dia 21 nós teremos o simulado, que as questões estão sendo elaboradas pelos nossos professores, pelos professores de vocês, tá? E essa das plataformas são elaboradas através da SEDUC, através da plataforma, tá certo? Agora vamos falar sobre essas datas importantes aqui para o terceiro bimestre. Como a professora Yara já falou sobre os blocos, as devolutivas, as retiradas, nós vamos reforçar aí as datas, certo? Então, a devolução de atividades impressas do quinto bloco e a retirada das avaliações do sexto bloco serão nos dias 2 e 3 de setembro, conforme o agendamento lá na capa do bloco. Então, todas as vezes que vocês recebem, retiram esses blocos, prestem atenção nas instruções que vem na capa. A semana de avaliação bimestral para os alunos nas plataformas, né, para os alunos online, de acordo com o nosso calendário, está prevista para de 20 a 24 de setembro.
E aí também as instruções, as orientações, geralmente nós colocamos nos grupos, né? Como que vai ser, através de link, ou, né, como foi no primeiro bimestre, as atividades enviadas pelos professores. Isso aí tudo nós esclarecemos no período que for acontecer as avaliações, esclarecemos nos grupos. Então, por isso que é importante, com a professora Yara, os professores já falaram, é muito importante que vocês estejam prestando atenção nas informações, tá? Que são enviadas pelos grupos do WhatsApp, certo? Os alunos, gente, agora voltando novamente para os terceiros anos. Hoje, os alunos dos terceiros anos, eles têm muito material, e através de vídeos, através das plataformas, e agora também teremos as aulas, os aulões, tá? Esses aulões também já está no grupo, informando quais serão os dias e os professores que estarão trabalhando, estarão fazendo essas aulas online, né, também. Serão no dia 9 de agosto, que será a primeira aula de física. A segunda aula será no dia 20 de agosto, que será história e geografia. E a terceira aula no dia 23 de agosto, também, que será matemática. Essas aulas são, assim, por professores desses cursos, dos cursinhos, né, os cursinhos particulares, geralmente, elas são ministradas por professores, assim, que já são acostumados com essa dinâmica, esse tipo de aula voltada para o Enem, certo? Então, não percam a oportunidade de participar, de estarem assistindo a essas aulas, certo? Como a gente já falou, né, aqui o simulado do terceiro ano vai ser no dia 21 de agosto, do Revisa Mais do segundo ano pela plataforma de 18 a 22, e o Revisa Enem de 8 a 12 de novembro, só reforçando o que eu já falei anteriormente, certo? Agora, eu vou passar a palavra para o professor Ziel, né, que vai falar sobre as Olimpíadas. Marilis, você Oi. pode já dar continuidade aí na parte do SAEB, e aí depois a gente passa para o Oziel, que encerra sobre as Olimpíadas, falando sobre a UBMEP, e em seguida a gente vai para os questionamentos que estão surgindo no chat. Pode ser? Certo, Beleza. mas é porque tá pequeno aqui para mim. Quer passar para o Oziel? Eu estou no celular. Tá, você quer passar para o Oziel ou você já vai falar sobre o SAEB? Pode passar para o Ziel, depois eu retomo aqui do SAEB, tá? Ok, professor Ziel, é contigo. Vamos lá, deixa eu aparecer para vocês, né? Boa tarde a todos. Essa semana aí vocês, né, os filhos de vocês participaram da primeira fase da UBMEP, e essa UBMEP ainda é do ano passado ainda, que não aconteceu, né? E aí, este ano, a organização da UBMEP resolveu aplicar ela, mesmo que de forma remota, né, online, e aí a escola optou em fazer através de formulário e entregou para o filho de vocês responderem. Então, dia 3 fizeram a prova, né? E aí nós estamos selecionando ainda esses alunos. Alguns pais precisam assinar alguns termos, né, para poder autorizar o nome do seu filho seja colocado aí, pela organização da UBMEP, porque se caso o pai não assine, simplesmente vai ficar o número do cartão de cada aluno, porque a gente está preenchendo esses cartões e aí tem uma numeração, e essa numeração vai corresponder a esse aluno. Se caso o pai do aluno, ele preenche o termo autorizando, né, que, olha, pode divulgar o nome do meu filho, então a gente vai divulgar o nome do filho dele, a UBMEP vai divulgar o nome do filho dele, se ele ganhar medalha de ouro, vai ser divulgado o nome do filho dele. Então, assim, a UBMEP é uma Olimpíada que já tem 16 anos já,
desde 2005, só não aconteceu no ano de 2020, devido à pandemia, e ela procura talentos, né? Nós temos talentos na escola e nós estamos atrás desses alunos que gostam da disciplina de matemática, né? E aí, hoje, pela manhã também, eu pedi algumas informações adicionais. Também enviamos para os grupos, né, de cada sala, e estamos aguardando aí, acredito que até amanhã de manhã a gente consiga fechar todas as informações e enviar o nome desses alunos que vão participar da segunda fase. E quando que vai ser essa segunda fase, né? A segunda fase vai acontecer dia 9 de setembro, né? Aliás, dia 9 de setembro vai ser divulgado, tá? O, o resultado final oficial, né? Com o nome dos filhos de vocês, aqueles que passaram mesmo de verdade para a segunda fase. E a prova vai ser dia 6 de novembro. E aí, depois, né, que for divulgada essa lista, eu vou entrar em contato com vocês para saber se tem algum aluno sabadista, algum aluno com necessidade especial, para que a gente possa encaminhar essa informação para a organização do OBMEP e correr tudo bem, tá bom? Espero que todo mundo incentive seus filhos a participarem. Eu fiquei até feliz porque, apesar de toda essa situação que a gente está vivendo, muitos alunos participaram, muitos pais também estão entregando os termos, estão correndo atrás, tudo que a gente está pedindo está sendo entregue. Então, eu agradeço aos pais, aos alunos que participaram, né? E vamos lá, vamos ver se esse ano algum aluno ganha uma medalha de ouro aí para a escola, tá bom? Só isso. Ok, professor. Então, retomando aqui, gente, falar sobre o SAEB, né? E o que é o SAEB, né? É um sistema de avaliação da educação básica que tem a finalidade de avaliar a qualidade da educação básica do país e contribuir para a sua melhoria, oferecendo subsídios concretos para a formulação, a reformulação e o monitoramento das políticas públicas. Então, essas provas são avaliações externas, que elas acontecem 2 em 2 anos, elas acontecem, e esse ano, mesmo com essa situação que nós estamos vivendo, de aula remota, vai acontecer. Tanto que a prioridade para o retorno das aulas em modelo híbrido são dos alunos, né, dos nonos anos, os alunos dos terceiros anos, porque geralmente são esses alunos que participam desse tipo de avaliação, certo? Então, a aplicação dos instrumentos da avaliação será de 8 de novembro a 10 de dezembro, em todas as unidades de federação. Então, essa é uma avaliação que ela ocorre no país inteiro, não é só uma avaliação da escola, né, vamos dizer, do Eduardo, não, é uma avaliação que acontece no país inteiro. E as séries envolvidas, nonos e terceiros anos, como eu falei para vocês, e os estudantes responderão a um questionário e testes de língua portuguesa, matemática, né? E os professores e a gestão também participam dessa avaliação através de questionário. Então, é muito importante a participação de todos os alunos dessas séries citadas nessas avaliações externas, porque esse tipo de avaliação mede o índice de aprendizado, junto também, lógico, com todas as avaliações que os alunos realizam durante todo o processo do ano letivo, junto com essas avaliações do SAEB, que mede o IDEB, aquele índice, né, do desenvolvimento de aprendizagem da escola, né, para ver como que está a nossa escola, certo? Então, peço a vocês que incentivem os filhos de vocês a participarem dessa avaliação. Yara?
Então, Marilis e Osiel, estava aqui ouvindo a fala do Osiel e lembrando que em 2019 nós nos programamos tanto para a realização dessas Olimpíadas. Quem me conhece sabe o quanto eu sou adepta, o quanto eu acho importante a participação dos nossos estudantes em Olimpíadas como a UBMEP, entre outras também, que em 2019 a gente participou, né? Inclusive fomos medalhistas na Olimpíada de lançamento de foguetes, participamos da OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Esse ano nós também participamos. Tivemos uma adesão não muito boa devido ao fato de acontecer de forma remota, né? Mas a gente fica feliz. Apesar dessas limitações que a gente sabe que muitos enfrentam, com o estudo remoto, a gente vê vocês participarem, né, e participarem dessa forma tão fervorosa, nos deixa muito feliz. Em relação aqui a algumas perguntas que surgiram, eu vou estar lendo aqui, viu, Grazi? Aí a gente vai interagindo. Pediram para falar sobre a OBMEP, já falamos. Perguntaram sobre a biblioteca aberta, também falamos que existe uma data, não é, gente? Vou até tirar um pouco essa apresentação. A gente falou que existe uma data, então a gente pede para que vocês estejam acompanhando no grupo essas informações. Fazer o grupo de pais, para a gente, fica muito inviável, gente. Por quê? Porque o grupo ele tem um limite, né, de pessoas. Então, fazer um grupo só para pais, só na escola nós temos mais de 1.700 alunos. Tirando os alunos da EJA, seriam aproximadamente uns 1.400 pais. Como era que a gente organiza esses grupos? E a gente não daria conta. Hoje, só de grupos de turma, de sala de aula, né, do 6º ano A até o 3º ano D da EJA, nós temos 49 turmas, consequentemente, são 49 grupos para nós estarmos administrando. Então, se para vocês, às vezes, é difícil acompanhar as mensagens que a gente posta, que são os avisos básicos, sem figurinha, sem brincadeirinha, sem piadinha, sem conversa que não esteja relacionada ao assunto, né, ao propósito do grupo, mesmo assim é complicado a gente acompanhar. Imagine a gente criando mais grupos e ainda deixando esses grupos abertos, né? Então, infelizmente, para a gente, nesse período de pandemia, em que nós temos que ter e acompanhar fielmente esses grupos das turmas, fica complicado. Concorda, Grazi? Com certeza. Eu estava dando uma olhada nas mensagens ali. Com certeza, porque para administrar seriam daí 49, nós já temos 49 das turmas e mais 49 de pais. Ficaria inviável porque não teria como acompanhar, né? Aí cria-se uma expectativa onde a gente não vai ter suporte para estar acompanhando todos esses grupos. Pois é, aí tem aqui uma outra pergunta em relação à progressão, né? Tem como estar devendo progressão e não estar sabendo? Carmen, não era para isso acontecer, porque o aluno, quando passa de ano, o pai ele é comunicado, o pai ele acessa o boletim do aluno e ele sabe, olha, o meu filho passou, mas ele ficou devendo a matéria. Aí, quando ele vai fazer a matrícula do filho, ele é comunicado também quanto a isso. Olha, você vai fazer a matrícula, o seu filho está matriculado aqui no 7º ano, mas você tem que fazer a matrícula também do 6º ano da disciplina de português, porque ele ficou devendo. O que pode ter acontecido é o seguinte: esse ano as matrículas elas aconteceram de forma automática. Tanto é que agora, lembram que a Grazi, no início da conversa, ela falou que todos vocês vão precisar comparecer à escola para preencherem um termo de adesão ou não à aula presencial? Isso é importante. Todos os pais precisam comparecer à escola.
Então, o que é que acontece? Nesse momento que vocês comparecerem à escola, vocês vão assinar também a ficha de matrícula. E ao assinar a ficha de matrícula, vocês vão confirmar se o filho está ou não. Só que a gente vem divulgando nos grupos também. Desde o início do ano, a gente coloca a relação dos alunos. Por exemplo, lá nas turmas de WhatsApp dos 7º anos, a gente coloca a relação dos alunos que estão devendo progressão do 6º. Lá nas turmas de WhatsApp do 8º ano, a gente coloca a relação dos alunos que estão devendo progressão no 7º e no 6º também, porque pode ter algum aluno lá no 8º ainda devendo matéria, disciplina do 6º ano. A gente tem tido esse cuidado. Se vocês acompanharem direitinho as mensagens lá no grupo, vocês conseguem visualizar. Porém, a gente vai estar criando uma outra estratégia para divulgar essa relação geral em todos os grupos, ainda agora no mês de agosto, que é para não correr o risco de nenhum aluno ou de nenhum responsável ficar sem ter esse conhecimento. Mas vocês não deixem de comparecer à escola para assinarem esse termo de adesão ou não às aulas presenciais e também a ficha de matrícula, que vocês não puderam assinar no início do ano, porque as escolas estavam fechadas. Tem alguma outra pergunta aí? Yara, muitos questionamentos com relação a questões que entregam as atividades, porém, os alunos estão com notas baixas. Gente, aí essa parte, ela fica, é aquilo que a gente estava falando lá no início. Vocês agora tiveram acesso ao boletim. Antes do recesso, vocês já tiveram acesso, só que alguns professores ainda não tinham lançado as notas. Daí alguns pais nos procuraram e a gente pediu que aguardassem o término do mês de julho, porque o nosso acordo com os professores é que essas notas fossem lançadas até 30 de julho. Então, já estamos em 9 de agosto. Seu filho está lá com uma nota muito baixa ou está sem nota, e você não está entendendo o porquê daquela nota, muitos de vocês já têm o contato do professor. Muitos professores se disponibilizam a estar esclarecendo dúvidas lá nos grupos de WhatsApp. Então, não vejo problema nenhum de estar procurando diretamente o professor para entender o porquê. Eu não consegui falar com o professor, então eu não obtive uma resposta, procura a orientadora. Procura a Yara, não, né? Procura a orientadora Conceição, se for do 6º, 7º, 8º ou 9º, e se for do ensino médio, procura a orientadora Keitiane. E fala para ela, olha, eu queria entender, o meu filho, ele devolveu todas essas atividades na plataforma. Às vezes, a própria orientadora vai lá, abre a plataforma e consegue visualizar as pendências do aluno e já consegue dar uma resposta para o pai ali mesmo, sem conversar com o professor. Ela já entende. Aí eu vi que uma mãe comentou assim, mas fui eu mesma quem devolveu a atividade do meu filho. Mas a questão é que o professor não recebeu. Se é na plataforma, a atividade vai direto para o professor. Se é impresso, a atividade, você está entregando lá, quando a gente recebe, a gente confere, e depois a gente faz uma separação, né? Porque vocês devolvem o bloco de todas as disciplinas. Então, tem uma equipe lá que vai separar professor por professor. E nós somos humanos. Pode ser que uma ou outra vá para professor errado. E aí tenha demorado chegar até hoje nas mãos do professor correto. Não era para isso acontecer, mas pode ser. É possível. Então, se aconteceu algo do tipo, a gente vai procurar resolver da melhor forma possível. Se está lá o ok, a confirmação de que você, de fato, devolveu as atividades completas, porque tem alunos que entregam lá o pacotinho de atividade para o pai, olha, já fez tudo. Aí, quando o pai chega lá para devolver, que a gente começa a conferir, a gente fala, tá tudo em branco. Então, olha, ele não mandou a atividade de português, ele mandou as atividades incompletas. Então, nessa conferência, a gente já consegue fazer, assim, dar uma observada legal de alunos e ter uma noção de alunos que não estão devolvendo de forma completa. Mesmo que ele devolva todas, pode ser que ele tenha devolvido e respondido de qualquer jeito.
Infelizmente, ainda tem aluno que acha que responder de qualquer jeito, o simples fato dele responder, devolver, mandar para o professor, ele vai conseguir a pontuação daquela atividade. E não é dessa forma. Os professores estão corrigindo. A única coisa que a gente não consegue fazer, infelizmente, é devolver, dar essa devolutiva para o aluno do material impresso. Todas as atividades corrigidas estão guardadas, arquivadas com os professores, mas a gente não conseguiu ainda separar aluno por aluno e pedir para vocês irem buscar essas atividades de volta, por falta mesmo de equipe, de pessoas para fazer esse trabalho. A gente não tem dado conta, mas a gente tem procurado fazer o melhor, gente. E vendo que o aluno está querendo, que o pai está correndo atrás, e principalmente o aluno, vocês não têm por que serem prejudicados. Nossa intenção não é essa, a gente quer ver os alunos estudando, aprendendo acima de tudo, tá bom? Tem mais alguma dúvida? Alguma mensagem aqui no chat, Gra? Alguns pais perguntando se vai ter retorno dos primeiros e segundos anos. Então, foi falado lá no começo da reunião, né, que no momento, nessa primeira etapa de retorno, para as escolas que puderam retornar na data de hoje, e a nossa, assim que possível, a prioridade são os sextos, nonos e terceiros, neste primeiro momento. E no decorrer dos dias e conforme forem, né, se adequando, e nós conseguirmos trazer todas essas turmas, aí sim, dentro das possibilidades, nós estaremos ampliando o retorno das demais turmas, mas no primeiro momento não, né? São os sextos, os nonos e os terceiros anos. Aí no decorrer do andamento deste retorno, havendo possibilidades, aí sim, nós vamos estar retornando gradativamente com as demais turmas. Ok? É aquela história do recomeçar, né, Grazi? Ano passado, nós tivemos que nos adequar a toda essa realidade de aulas remotas, era tudo muito novo, a gente achou que ia proceder de uma forma e nos vimos, assim, seguindo outros rumos, tendo que aprender novas estratégias, e graças a Deus a gente está conseguindo se sobressair. Esse retorno, o nosso desejo é que ele aconteça com todas as turmas, mas de uma forma segura. Nós não podemos mais perder ninguém, gente. Já perdemos gente demais, né? Então a gente quer retornar, mas a gente quer que todo mundo continue sendo cuidado, tendo seus cuidados, sendo protegido, se livrando dessa doença. Então, para isso, se faz necessário que quem já pode se vacinar, se vacine. Que quem tomou a primeira dose e já está no período de tomar a segunda dose, tome. Nós já temos muitos alunos que já podem tomar, já estão aplicando a primeira dose para pessoas com 20 anos de idade. E tem gente que está se recusando a comparecer nos postos de vacinação para tomar a vacina. E aí fica complicado, porque expõe a você, expõe a sua família e, consequentemente, expõe a gente também, que está lá na escola, fazendo de tudo para atendê-los e querendo que vocês retornem, mas que retornem de forma segura, né? Eu vi aqui, Grazi, que um pai, eu acho que o Jackson Borges, creio que é pai ou então aluno, comentou assim, mas por que alguns professores colocam para devolver a atividade no domingo? Não era para colocar, mas nós somos humanos e quem coloca a atividade para devolver no domingo pode ter se equivocado com a data. Então, não tem problema. Se tem alguma atividade para ser devolvida no domingo, você pode devolver tranquilamente na segunda-feira, que você não vai ter problema com o professor. Vai aparecer lá no histórico de devolução que a data foi na segunda-feira. E aí, ao devolver, você já deixa o recado, professor, o último prazo era ontem, mas como era domingo, estou devolvendo hoje. E pronto, sem problema nenhum, né? Aí tem uma mãe, né, a Nilda Macedo, perguntando como faz para alterar o telefone da filha, porque no grupo chega
chega as mensagens no celular dela, mas tem vezes que não tem como enviar. Mas, Nilda, é para a senhora e para a sua filha estarem no grupo. Se a sua filha tem o WhatsApp, nos procura. A gente manda para ela o link do grupo, aí fica lá a sua filha acompanhando as atividades e a senhora, as atividades não, os recados, avisos, as atividades não são postadas nos grupos de WhatsApp. O máximo que os professores postam é um vídeo com alguma explicação, tem os professores que gostam de estar postando algumas curiosidades para os alunos, e os links das aulas por videoconferência. Nós temos alguns professores que estão dando aulas em alguns dias específicos, já tem horários certos. Então, esses alunos que têm como participar dessas aulas por videoconferência, mais ou menos igual a gente está fazendo aqui, tem os dias, né? Tem professores que estão dando essas aulas, então é bom participar. Eu acesso o portal e não tem informação do meu filho. Eu acho que você não está acessando o portal, Manuela, com o CPF correto. Então, nesse caso, é importante que você compareça à escola, à secretaria da escola, para você descobrir qual é o cadastro, aliás, o CPF que você vai usar para acessar o cadastro do teu filho no portal do estudante. A Nilda está com a dúvida também sobre o segundo bimestre, porque ela ficou com nota baixa, a aluna, mas fez todas as atividades. Lembrando que existem duas possibilidades. Uma delas é dela ter feito todas as atividades, mas nem todas as respostas estarem corretas. Então, a pessoa ideal para estar respondendo é o professor. Está com dificuldade de fazer contato direto com o professor? Chama a orientadora para ser o seu intermédio. Ela vai lhe ajudar, Juliene? Não, é a Nilda. Vai ajudar você, Nilda, e assim como ela vai te ajudar, ela vai ajudar qualquer um que a procurar, tá? A Juliene está falando que tem professor trocando os nomes de alunos e colocando notas erradas. Isso acontece no presencial. Por que que não vai acontecer no remoto? Né? Nós somos humanos, nós somos passíveis de falhas, então nós estamos aqui com toda humildade para dizer para vocês que se algo do tipo aconteceu, vocês procurem o professor ou a gente lá na escola, que a gente vai procurar resolver da melhor forma possível. Nossa intenção não é prejudicar nenhum aluno que está de fato estudando. Nunca foi e nunca será. Tá bom, gente? Tem mais alguma, Grazi? Já respondemos todas. A Ingrid está perguntando como que ela faz para ir para o noturno. Aí depende. Qual é o ano em que você está cursando? E nós temos diferença no ensino. No diurno, nós estamos com o regular, o ensino médio regular. E no noturno é EJA. Então, assim, para ir para EJA, neste momento, vai dar o mesmo resultado de concluir no regular. Você não vai antecipar o ano, vai terminar da mesma forma. Agora, se for por uma necessidade de emprego, aí é só estar procurando a secretaria da escola e solicitando, uma vez que tenha vaga na turma à noite. Tá? E o quanto antes, maior, o quanto antes, porque a EJA ela tem a carga horária menor que o regular. Tá? E aí vai depender das vagas também. Mas só se for realmente necessário essa mudança por motivo de trabalho mesmo. Porque se for pensando em antecipar o ano, não vai resolver. Porque tanto regular vai fechar no final do ano, como também o ensino da EJA. Então, o tempo vai ser o mesmo neste momento. Tá? Se ficou alguma dúvida ainda, é só nos procurar. Muitos alunos nos procuraram agora no meio do ano, achando que iria antecipar. Ou até mesmo porque estavam sem nota nenhuma no primeiro semestre. E o nosso conselho foi permanecer onde estão, porque vocês vão ter a oportunidade de recuperar essa nota que vocês deixaram de ganhar no primeiro semestre.
nós temos uma recuperação anual. Então, há possibilidade de vocês conseguirem correr atrás desse prejuízo. Basta vocês quererem, né? Aqui teve uma vozinha, né? A dona Cleonice Santana. Ela disse que está com o mesmo problema na casa dela. Não dá para saber se o neto dela está fazendo as atividades. Ele diz que está fazendo, mas ele não mostra as atividades para ela. Dona Cleonice, se ele está no impresso, a senhora vai ter que falar sério com ele e pedir para dar uma olhada nesse material. E se ele está no online, na plataforma, a senhora tem como pegar o celular dele. Primeiro a senhora vai olhar o caderno. Mesmo que esteja na plataforma, ele tem atividades para serem feitas no caderno. Então dá uma folheada lá no caderno, verifica se tem atividade respondida. Todo dia tem professor passando atividade. É inadmissível que os seus filhos, que os nossos alunos digam para vocês que eles não têm tarefa. Quem estava sem tarefa, sem atividade, era o pessoal do impresso, que só começou a receber semana passada, mas até esses já têm atividade. Então, não temos mais desculpas. Tá? Agora, tá lá na plataforma, tem como verificar, tem uma parte que dá para ver as atividades pendentes. Tem aluno cujos pais já perceberam que tem como verificar, que estão enviando a atividade em branco para não aparecer a pendência. Mas o pai tem como ir lá na atividade enviada e ver se tem algum anexo. Se não tem nenhum anexo, ele enviou a atividade em branco. Ele está dizendo que enviou, mas está em branco. O professor vai devolver a atividade, vai colocar observação. Ele não tem como atribuir nota para algo que ele não recebeu, tá? E qualquer coisa, né? Leva, se ele está dizendo que fez as atividades e aparecer com nota baixa, dá um pulinho lá na escola, senhora, para a gente conversar e para a gente descobrir o que é que está acontecendo, tá bom? Perguntaram sobre se irão ganhar algum ponto nas matérias, né? O Guido fez essa pergunta. Alguns professores me falaram que iam valorizar, sim, a participação dos alunos. E eu estou muito feliz com isso. A gente, inclusive, já deu essa deixa quando divulgou a Olimpíada nos grupos, e eu acredito que sim, vai ter essa valorização. Mas eu espero de coração que eles não tenham feito só pensando nisso, tá? É muita pergunta sobre o presencial, né? Eu espero em Deus que voltemos em breve, mas de forma segura. Tem mais alguma que a gente deixou de verificar, Grazi? Eu estava dando uma olhada ali, essa questão aí que está bem, acho que talvez não tenha ficado muito bem claro aos pais, porque tem várias perguntas ali com relação ao presencial. Se retorna presencial ou continua online? Esse retorno presencial, ele não é obrigatório. Por isso que foi enviado um levantamento de intenção de retorno nos grupos, para nós termos uma estimativa de quantos alunos por turma querem retornar. Porque o retorno, ele não pode ser igual era no normal antes, vamos dizer assim. Tinha o primeiro dia de aula, todos os alunos compareciam, cada um para as suas turmas, e a sala lá cheia de menino, fazendo barulho, aquela conversação, aquela alegria toda do retorno. Neste momento, o nosso retorno ele vai ter que ser gradativo, e a turma ela não pode vir completa no mesmo dia. Então, com aquele questionário, aquele levantamento que foi lançado nos grupos, nós temos já uma noção, né, de quantos alunos por turma têm intenção de retorno. E mesmo assim, vai continuar com as opções, tá? Do retorno presencial e pela plataforma, o presencial e o impresso. E se mesmo assim o aluno não tiver intenção de retornar no presencial, também tem a opção dele permanecer só com a plataforma ou só com o impresso.
Porque nós ainda estamos numa pandemia e este retorno presencial não é obrigatório, é opcional. Se os pais se sentirem seguros, embora a escola está tomando todas as medidas de segurança, e mesmo assim os pais ainda têm uma certa incerteza, né, o medo do contágio, ele tem a opção de não querer que o filho retorne no presencial, né? Vai da opção do responsável. Tá? Então, assim, mesmo o Eduardo não retornando agora, neste momento, está sendo feito toda a preparação para o dia que for possível nós estarmos comunicando nos grupos este retorno, é a data do retorno. Tá? Mas no momento, nós vamos continuar online e offline. Certo? Tem mais alguma pergunta? Grazi, teve uma aqui que questionou o seguinte: que grupo é esse? Porque o que eu estou, só os administradores falam. E é verdade, a gente não tem, pelo menos assim, na EJA a gente está fazendo essa experiência, agora no início, de deixar os grupos abertos. Mas a pedido dos próprios pais, a gente precisou deixar esses grupos fechados para apenas os professores, as orientadoras, supervisoras, a gente da direção, poder falar, porque é um grupo só para a gente mandar recados, não é um grupo para troca de ideias, tá? Vocês precisam falar alguma coisa, né? Contar algum problema, falar sobre alguma indignação, tirar alguma dúvida, fazer algum elogio, que é raro, mas tem, graças a Deus. Então, nos procura no privado, tá? A gente está, como a Conceição falou, os nossos números privados, eles viraram números públicos há muito tempo. Nem sempre a gente consegue atendê-los no horário que a gente gostaria, ou logo de imediato, mas na medida do possível a gente vai respondendo, tá bom? Até pediram aqui perguntaram quais são os números para solicitar entrar nos grupos de WhatsApp. E aqui no final, geralmente, do slide eu coloco os números da secretaria e o meu, mas eu esqueci de colocar, tá bom? Mas o meu vocês podem anotar aí, é o 98140 9708. Tá? Vou até expor depois aí. Se alguém está lá no chat da live, puder digitar esse número, 98140 9708, tá? Até o final dessa reunião, eu divulgo da secretaria também, para vocês se dividirem entre eu e a secretaria. Tem mais alguma pergunta, Grazi? Tem um responsável que o filho estuda no Capitão Cláudio e está solicitando que é para o Eduardo. Então, assim, como que ele faz? Pode estar procurando a secretaria para verificar se nós temos vaga para o ano em que o filho esteja estudando. Nós, estando com essa vaga disponível, é emitida uma declaração de vaga. Aí o responsável pode estar indo até a escola de origem que o filho está estudando, apresentando essa declaração de vaga e solicitando a transferência para a escola Eduardo. Tá? No momento em que o responsável chegar lá e pedir se tem essa vaga, e tendo esta vaga, já é passado também a relação de documentos que é necessário para preencher a pasta do aluno. Tá? Mais alguma pergunta? Eu vejo aqui alguns pais questionando por que em algumas disciplinas ou em algumas séries os filhos não têm aulas online. E aí eu queria dizer para vocês que da mesma forma que muitos dos nossos alunos têm limitações, alguns professores nossos também. Só que eles têm se esforçado para darem as aulas deles da melhor forma possível. Nós temos professores que não dão aula ao vivo, mas que vivem fazendo vídeos para tirar dúvidas de atividade, de alguma questão. Nós temos professores que atendem por videochamada individualmente alunos. Então, a gente não pode colocar aqui em questionamento
essas situações, ou dizer que uma turma está sendo mais privilegiada do que a outra, porque eu não consigo ver dessa forma. E quanto ao retorno, eu só queria reforçar. Por que que a prioridade seria para os sextos, os nonos e os terceiros? Os sextos, porque geralmente estão vindo de uma escola municipal, não era escola pública estadual, e que a gente precisa sondar para ver até onde eles estão bem para estar no sexto ano. Tá? E de forma presencial, é tudo muito mais fácil a gente fazer essa sondagem. Nonos e terceiros anos, porque a gente precisa que essa galerinha esteja preparada para fazer tanto a prova do SAEB, né? No caso, o nono e o terceiro ano, quanto o Enem, no caso, o terceiro ano. Mas a vontade era que todos voltassem. E vão voltar, só que de forma gradativa, né? Aos poucos. Eles se comportando, tudo dando certo, tendo os cuidados devidos, em breve acredito que aos poucos a gente vai conseguir retornar ao normal, né? Ou o novo normal, como todos falam. Muitas Eu queria. perguntas aí sobre o termo, Yara. Quando que eles vão poder ir lá assinar o termo? Estou gostando de ver. Mas é Opa, a como gente foi não falou, falado, não vai falou, ser colocado um cronograma, não vai? Nos grupos, vamos para não dar montar, aglomeração na escola. Tá? vamos Vocês montar um aguardem e cronograma acompanhem nos possível. grupos de vocês, que vai ser soltado um cronograma para o comparecimento das turmas para não gerar aglomeração na escola. Ok? É só aguardar e acompanhar os grupos de vocês. É isso, Grazi. Por que que nós não colocamos ainda, né? Porque esses dias nós estávamos falando de OBMEP, fora os recados diários, né? Com Falando de certeza. OBMEP, hoje teve a postagem da biblioteca, que sempre tem com o calendário da semana, já teve a postagem da reunião. Então, quando a gente faz muitas postagens ao mesmo tempo, uma ou outra passa despercebida. Com Mas certeza. acredito que até quarta-feira a gente já monta esse cronograma, já divulga nos grupos, para logo em seguida vocês comparecerem à escola, tá bom? E só lembrando, como você já falou, foi colocado o cronograma de atendimento da biblioteca. Toda semana é colocado, porque teve numa das perguntas ali, agora que você falou, eu recordei, que o responsável que disse que já foi 2 vezes e não conseguiu pegar a biblioteca. Mas é como nós vamos reforçar novamente. Todo o cronograma, toda a organização da escola está sendo colocado nos grupos de WhatsApp das turmas. E por que isso? Justamente por conta da pandemia e para não gerar aglomerações na escola. Tá? Então, vocês têm que estar sempre acompanhando o grupo. A biblioteca, ela tem um cronograma de atendimento. Tá? Então, é só estar acompanhando ali, naquele dia, aquele horário, ela vai estar aberta. Tá? Porque depois tem que ser feita a higienização, tem todo um protocolo que precisa ser seguido. É isso mesmo. E para finalizar aqui, eu queria ler a mensagem da Geralda Silva. Como eu falei para vocês, a gente tem muitos pais cobrando, muitos alunos questionando, mas sempre tem os abençoados que vêm com mensagens que nos fazem acreditar que a gente está no caminho certo, né? E a Geralda Silva foi uma dessas. Ela colocou que só tem a agradecer a todos os professores e a todos os colaboradores da escola. Vocês fazem um trabalho perfeito, olha só. E basta a família e pais também procurar observar. Parabéns, vocês são ótimos. Eu agradeço de coração, Geralda. Essa perfeição eu não consigo visualizar. A gente é recheado de falhas, né? Mas a gente erra tentando acertar. A verdade Com é essa. certeza. Buscando o melhor, né? Para a escola, para os nossos alunos. Tem uma outra pergunta aí, Yara. Dá uma olhadinha aí no final, se eu não me engano. Concordei com o retorno da minha filha no presencial. Posso, em qualquer momento, mudar a opinião? A gente não falou isso. Pode
Pode, só que vai ser da seguinte forma, gente. Você concordou com seu filho voltar no presencial, a sua filha vai ser da turma que vai ter prioridade para retornar. Então, a gente vai montar, fazer um levantamento. Vamos supor, 20 alunos está dando uma média de metade. Nós podemos colocar de 25% de alunos na turma, né, de acordo com o plano de retorno. Mas podemos até colocar um pouco mais se dermos o espaço, conseguirmos dar o espaço de 1 metro de distância. Então, a gente já fez a organização das salas e a gente percebeu que a gente consegue colocar um pouco mais de 25% de alunos. Quase 50% dos alunos a gente consegue colocar, uma média de 18 alunos por turma. Então, suponhamos que a Denise, né, ela concordou com a filha dela retornar, e aí 1 semana depois ela viu que não tá legal, ela não tá se sentindo segura, ela só vai nos comunicar, né? Olha, eu estou retornando aqui, eu quero rever o termo, eu quero assinar um outro termo, avisando que a minha filha não vai retornar, não vai mais continuar com presencial. A gente pede para que vocês pensem bem antes de fazerem essa escolha, porque cada vez que vocês mudarem de opinião, vai ser um pouquinho de bagunça que vocês vão causar na nossa vida, tá bom? A gente está tentando se organizar da melhor forma possível, então a gente precisa que vocês sejam o mais precisos possível com essa decisão. Yara, não me senti bem em retornar, em que deixar o meu filho retornar agora, mas eu estou vendo que os coleguinhas deles retornaram, que está tudo certo, que está tudo muito organizado, e eu agora quero retornar. Você vai nos procurar, a gente vai ter o prazo de, no mínimo, 5 dias para poder se organizar e poder receber o teu filho. Não quer dizer que com 5 dias depois que você nos procurar, a gente vai poder recebê-lo. A prioridade vai ser daqueles que disseram que podia retornar. A gente vai tentar se organizar. E aí, quando a gente tiver organizado para receber o seu filho, aí a gente te avisa e você o manda para a escola, tá bom? A gente vai procurar criar estratégias para esse acolhimento, para essa organização dos alunos, e a gente vai contar muito, 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 muito com a compreensão de vocês. Em não mandar os seus filhos nos dias que não é para eles irem, em mandar nos dias que eles precisam ir, né? Em não mandar os alunos que vocês disseram que não iriam para o presencial. E todos esses acordos, os termos lá que vocês vão assinar é exatamente sobre isso, é um termo de comprometimento. Então, tudo que vocês firmarem lá naquele termo, optarem, escolherem lá naquele termo, vocês vão procurar cumprir da melhor forma possível. A Esmeraldina, ela não se sente à vontade, o filho dela tem problema de asma e ele não vai retornar nesse momento. A gente está deixando claro aqui que todos os alunos com comorbidades, eles até vocês devem optar pelo não retorno. E aqueles que não têm comorbidade, mas que vocês não se sentem à vontade de deixar retornar nesse primeiro momento, não optem por não retornar. É simples assim, a escolha é de vocês. Tá? Quem não está tendo muita escolha somos nós. Nós temos que retornar quando nossa escola estiver com a elétrica normal, a gente tem que retornar, né? Por isso estamos tomando a segunda dose já. Mas assim, confesso para vocês que muito apreensivos. Muitos colegas ainda apreensivos porque são do grupo de risco, tem pessoas do grupo de risco em casa, então a gente vai ter que se organizar da melhor forma possível para não prejudicar nenhum desses. Como eu falei para vocês, a gente não quer, a gente não tem mais estrutura para perder mais ninguém, tá? Por conta dessa doença. Né? Então, o que a gente puder fazer para evitar, a gente vai fazer, tá bom? Mais alguma dúvida, Grazi? Não que eu tenha visto. Eu posso falar uma coisa que eu falo mais do que tudo, né? Gente, agora de uma forma bem informal mesmo, bem descontraída, mas não menos séria do que o que a gente vinha falando aqui até agora.
Eu queria dizer para vocês que a gente tem encarado tudo isso como uma grande missão na nossa vida. Eu entrei na escola como professora em 2016 e a convite da Grazi como vice-diretora em janeiro de 2019. Agora, com a saída da Grazi, né, por escolha dela, que fique bem claro, a gente, assim, está se sentindo bem desambientada, apesar de já estar na escola há tanto tempo. Como todos percebem, foi uma parceria que deu certo, existe um elo muito grande entre eu e a Grazi, eu falo que a gente se completa, e não está sendo fácil para mim administrar essa notícia, a ficha ainda não caiu, na verdade. Então, eu peço muito a vocês a compreensão, né, de todos vocês nesse sentido, de nos ajudar, de compreender as nossas falhas, às vezes as nossas o não responder, atender vocês como a gente gostaria. Esses dias estão sendo dias bem difíceis, bem tensos, bem intensos, bem sobrecarregados, e a gente vai precisar contar com vocês como nunca. Já falei isso para os meus colegas professores e os demais servidores da escola, e agora eu falo para vocês. E para finalizar a minha fala, eu não poderia deixar de registrar aqui o tamanho da minha gratidão a essa nossa grande diretora Graziele, né? Primeiro pela confiança, né, que ela depositou em mim, de estar junto com ela ali à frente da direção, e ela ligou a câmera. E segundo por tudo que ela me permitiu fazer, né, acontecer na direção ao lado dela, né? A gente está confiante de que quem vai vir, né, será uma pessoa que também vai chegar para somar, né? Eu confio muito em Deus, acredito que Ele não desampara os seus nunca, né? Nunca nos desamparou, não vai ser agora que Ele vai nos deixar desamparados, mas que vai fazer falta, vai. Mesmo estando ali presente, ao nosso lado, na orientação, essa parceirona de direção vai fazer falta, viu? E é isso, Grazi. Você sabe que você é especial, né? Ai, ai. É, é, é uma decisão que não foi fácil, né? Mas já expliquei para todos que chega um momento em que a gente tem que decidir, né? Não são por motivos pessoais mesmo, né? Não ia ter como conciliar, né? Continuar conciliando a função de gestor, uma função esta que não é nada fácil, mas também é bastante gratificante, né? Tenho agradecer essa equipe maravilhosa que esteve ao meu lado, junto comigo esse tempo todinho, trabalhando e ali segurando as pontas, porque Eduardo, desde que eu entrei na escola, eu sempre ouvi dizer que era uma família, e realmente é uma família, né? E como toda família, um ajuda o outro, todos se amparam, e juntos nós conseguimos crescer, né? A Yara, eu tenho a agradecer, né, que ela aceitou o convite, abraçou mesmo a causa, uma parceirona aí também, assim como todos os outros, cada um na sua função, desde da equipe técnica, pedagógica, os nossos servidores de apoio. Temos falhas? Temos sim, claro, mas a gente tenta sempre procurar o melhor, né? Eu só tenho a agradecer à nossa comunidade também, né? Uma comunidade maravilhosa, né, que sempre está nos compreendendo. Às vezes chega um ou outro meio nervoso, estressado, porque não está entendendo, mas a gente começa a explicar, a pessoa entende, né, e tornam-se grandes parceiros junto com a gente. Tá? Meu coração aperta, né, mas nós temos que ter as nossas decisões
até para não prejudicar nem a mim mesma e muito menos a escola também. Ah, eu só tenho a agradecer essa equipe aí maravilhosa, a comunidade Eduardo Lima e Silva. Tá, mas continuo lá, agora só vou para outra função. É isso, gente. Nós Grande encerramos abraço a todos. aqui. Encerramos aqui a nossa reunião. Obrigada a todos que tiveram a paciência, participaram do início ao fim. A mesma ficará disponível no canal do YouTube, que deve ser cada vez mais seguido por todos vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e sempre que precisarem, estamos por aqui. Boa noite a todos. Boa noite, um grande abraço a todos.